Olá, tudo bem? Sou Darly Teixeira, estou aqui para mediar e participar da segunda parte da roda de conversa, da 11ª roda de conversa do projeto Diálogos Formativos. E hoje queremos conversar com você, docente da rede pública estadual e municipal, de educação e da comunidade escolar, para refletirmos sobre o tema Educação Socioemocional, Competências Socioemocionais da BNCC. Para nos ajudar a construir o diálogo sobre o tema, convidamos novamente o professor Dr. Enio Tavares e a professora mestra Paula Caroline Sampaio. Vamos conhecer melhor o currículo dos nossos convidados. Sejam muito bem-vindos, professores. Agradecemos o aceite ao convite para continuar debatendo e dialogando sobre este tema tão necessário no século XXI, especialmente nesse contexto de pandemia. Mas também antes e depois deste contexto de pandemia, no qual precisamos lidar com os sentimentos de medo, angústia, frustração e incertezas. Bem-vindo novamente, professor Enio Tavares. Como é bom tê-lo conosco. E considerando seus estudos e prática profissional, que englobam uma preocupação com a formação da personalidade das crianças e jovens, temos certeza que suas contribuições serão valiosas para nós e para todos que nos assistem. Seja bem-vindo, professor Enio. Obrigado mais uma vez, Darly. É um prazer estar aqui fazendo essas trocas e contribuindo, no que eu puder para o enriquecimento, dessa proposta, e do melhor entendimento, e da articulação daquilo que está preconizado com uma prática consistente. Sou professora Paula Caroline Sampaio, é um prazer tê-la aqui novamente. Professora Paula é mestra em psicologia e atua principalmente na educação escolar, social e da criança e do adolescente. É psicóloga do Núcleo Gestão Curricular da Secretaria Adjunta Pedagógica da SEDUC do Amazonas. E seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, Darly. Mais uma vez eu agradeço. Um tema tão impertinente nesses tempos de pandemia, a gente falar sobre a questão das competências socioemocionais, que a gente tanto ouve falar, mas que ainda tem muitas dúvidas. Então, fica aqui meu agradecimento. Obrigada. Que a gente possa estar dialogando e trocando essas experiências. Obrigada. Queremos também agradecer aos professores, pedagogos, diretores, assessores e formadores das redes estaduais e municipais que enviaram perguntas pelo link que disponibilizamos. Foram essas questões que nortearam a criação do roteiro para a nossa roda de conversa de hoje. As questões selecionadas, elas giram em torno de 2 eixos principais. E neste primeiro bloco, o nosso diálogo tem como pauta o primeiro eixo, que é a abertura ao novo, necessária construção da inteligência emocional e o desafio da educação socioemocional para o tempo de hoje. E para iniciarmos as nossas reflexões, convidamos a professora Paula Caroline Sampaio e, em seguida, o professor Enio Tavares para apresentar em linhas gerais o que a Base Nacional Comum Curricular discute quando propõe o desenvolvimento de competências socioemocionais na educação escolar. Então, professora Paula, pode iniciar nosso questionamento aí. Perfeita pergunta. Primeiramente, as competências socioemocionais, elas não são inatas. Elas são aprendidas e elas podem ser ensinadas. E o que desde o início do século XX, do século passado, já iniciaram esses estudos a respeito das competências socioemocionais, mas somente agora, a partir da BNCC, a partir da Base Nacional Comum Curricular, foi possível trazer as competências socioemocionais para dentro da sala de aula. E o que preconiza? Tem a questão das sincromacocompetências, a gente parte daí, que é a questão da abertura ao novo, a amabilidade, o engajamento com os outros, a questão da resiliência emocional, né?
Então, a gente tem essas macrocompetências para a gente estar discutindo. O interessante de tudo isso é que a gente não vem pronto, né? Essas competências socioemocionais podem estar sendo desenvolvidas na sala de aula. E a base traz essa questão da integralidade. O que se percebeu-se durante esses anos? Que as pessoas tinham bons currículos, aprendiam a questão da cognição, foi muito valorizada essa questão da cognição, né, do pensamento crítico, mas pouco se desenvolvia a questão emocional. Então, tinha as pessoas com bons currículos, mas que quando chegava para trabalhar, ela não conseguia se relacionar com o colega, ela não conseguia levar um não do chefe imediato. Então, o que se percebeu? Precisa de uma educação integral, né? Esse aluno, esse estudante, que a base traz também essa nova nomenclatura, não mais aluno, mas agora esse estudante, ele precisa ser formado na totalidade. Então, a gente não só prioriza a questão da cognição, a gente também prioriza agora também a questão das competências socioemocionais. Então, e a partir de Gardner também, ele traz vários tipos de inteligência, né? As inteligências múltiplas também, vem trazendo que não é só a questão só da língua portuguesa ou só na matemática, mas um conjunto de inteligências, inclusive traz também a questão da inteligência emocional com Daniel Goleman. Ótimo, professora. E professor Enio, nas linhas gerais, né, o que a Base Nacional Comum Curricular discute sobre o desenvolvimento dessas competências socioemocionais? Bom, eu acho que um dos grandes desafios, né, dessas competências é a gente conseguir fazer uma articulação, né, daquilo que está preconizado com o cotidiano das pessoas, né, da escola e dos estudantes, né? Como propor isso dentro de um contexto de ensino, né? E não ser uma coisa que vai de fora para dentro, né? Mas uma construção de fato colaborativa, onde o estudante, especialmente, né, o estudante, consegue produzir esse tipo de conhecimento e esse tipo de conceito como uma construção de habilidades e competências mesmo, sabe? Não alguma coisa que vem de fora para dentro e que eu só sei cognitivamente, mas que eu consigo usar essas questões e aplicar à minha vida, ao meu cotidiano, né? E aí eu acho que está o grande desafio de a gente entender quem são as pessoas com as quais a gente está trabalhando, né? Eu tenho trabalhado com adolescente autor de arte racional, temos adolescentes, né? Esses adolescentes, eles têm um perfil, né? Muitos deles envolvidos no tráfico, de baixa renda, né, de população de baixa renda, e um dos discursos nesse meio é que o futuro ou é cadeia ou é cemitério, né, só para a gente pensar nas práticas discursivas que organizam a vida dessas pessoas. E, por exemplo, dentro, né, da BNCC, nessa questão das competências socioemocionais, a gente tem a possibilidade de criar projetos de vida, né? Como pensar projetos de vida para quem acha que a vida termina aos 20 anos, aos 18 anos, né? Não só acha, assim, o colega do lado morre, né, por causa do tráfico, com até muito menos, né? Como desenvolver, por exemplo, estratégias de saúde sexual, nessa medida, se não faz sentido para essas pessoas, né, o que a gente está discutindo. Então, parece que o grande desafio, então, disso é a gente incorporar aquilo que está preconizado na BNCC em algo que tem a ver com a vida desses sujeitos, né, os chamados conhecimentos prévios, né, e ligar isso às suas histórias e às suas biografias, para que, então, o novo, né, a abertura para o novo possa acontecer, e acho que isso só acontece a partir de uma negociação, né? Eu acho que esse é o grande desafio dado. Obrigada, professores, por essa introdução ao tema de hoje, e vamos dar continuidade às nossas reflexões. Vamos assistir ao vídeo com a pergunta da professora Enedina Maria Gonzaga Prestes, professora da Sala de Recursos da Escola Municipal Magalhães Cordeiro, da Secretaria Municipal de Manaus. Vamos ao vídeo. Meu nome é Enedina Maria Gonzaga Prestes, sou professora da Sala de Recurso da Escola Municipal Magalhães Cordeiro. Eu venho aqui fazer duas perguntas. A primeira é: como lidar com a insegurança dos pais referente ao retorno às aulas? E a segunda: como
criar um novo normal diante das adversidades enfrentadas? Professores, né? Aproveitando a pergunta da professora Enedina, eu vou acrescentar outra questão. Hoje em dia está ficando comum falar novo normal. Realmente estamos vivendo um novo normal? Professor Enio, como lidar com a insegurança que a professora traz em sua pergunta? Bom, são duas perguntas, né? Vou tentar responder as duas. Eu acho que o básico, né, precisa ser dito aos pais, né? O que diz respeito a toda a informação possível, né, que a gente pode dar aos pais nesse momento. A gente não tem muita informação, mas a gente sabe das informações ligadas aos protocolos de segurança, né? Então, o que a gente tem nas nossas escolas de protocolos de segurança que podem assegurar, né, essa volta dos estudantes? Eu acho que isso é importante, porque quando a gente não tem informação, nós podemos criar ideias distorcidas, né, a respeito da realidade, especialmente da realidade que a gente teme, né? Quando a gente tem medo de alguma coisa, a realidade, né, cresce, né? Aquilo que é o alvo do nosso, objeto do nosso medo. Então, não sei, se for necessário chamar os pais, né, para discutir isso, rodas de conversa, né, para que esses medos sejam dirimidos, e que também esses próprios medos encontrem legitimidade no diálogo, né? Acho que não é abafar esses medos, então acho que vale a pena isso, né? Quanto à segunda questão, eu acredito de fato que muita coisa nova pode estar querendo vir, né? Se assentar mesmo, né? Em todos os territórios da vida atual, assim, nas igrejas, nos relacionamentos, no próprio mercado, né? Na economia, e a escola não está fora disso. Mas quando a professora fala criar, eu penso que é isso, criar um novo normal, né? Criar é inventar, né? E eu sou um pouco cético, né? A partir, né, nesse diálogo, acho que é legal apresentar isso. A partir das coisas que eu estou vendo, se algo realmente novo está vindo, está surgindo, tá? Porque assim, a impressão que eu tenho é que a gente está chamando de novo algo que é muito antigo das nossas práticas cotidianas, né? Seja elas quais forem. Quer dizer, a gente tem visto muita discriminação, muita exploração, né, dos menos favorecidos, etc, 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 né? Inclusive, essa expressão novo normal, né, tem algo de contraditório nela, porque a palavra normal nos remete a um tipo de expressão, né, o normal, que tem servido de disparador de profundos sofrimentos para quem não se encaixa nessa norma, né, normal de norma, né? Nesse sentido, a gente engloba tudo, né? Assim, o namoro, as formas de amar, a profissão, a própria normalidade dentro da sala de aula, a chamada normalidade psicológica, né? De repente, todo mundo ficou muito nervoso e a gente queria que todo mundo ficasse muito normalzinho, né? Quer dizer, a gente não sabia o que estava acontecendo, né? Porque está vindo um meteoro para cá, para a Terra, e tem que estar todo mundo calmo e normal, né? Então, esse lugar, né, de normal é quase inatingível, né? Qualquer um, em qualquer momento da vida, se sente devedor, né? Porque não consegue atingir esse normal. Então, só para a gente ter noção, né, de como que a gente, querendo o novo, a gente usa recursos antigos. Então, seria talvez interessante que surja agora, né, nesse mesmo espaço, acho que para que possa vir algo novo, talvez até outras nomenclaturas que já até existem, mas que podem ter um novo, né, colorido agora, né? A saúde, a diversidade, né? Assim, outros nomes para a gente pensar nesse novo, né? Que não esse jargão que tem trazido vários agravos à nossa sociedade e, concretamente, ao modo como a gente se relaciona dentro das nossas práticas escolares. E vamos seguir o nosso debate. Vamos à pergunta feita pelo professor Francisco da Silva Reis, que ele é professor dos anos finais do projeto Avançar, da Escola Estadual Francisca de Paula de Jesus Isabel, da Secretaria de Educação do Amazonas. A pergunta do professor é: como agir dentro de sala de aula quando há um aluno mimado e egoísta e na escola há um grupo de pessoas conivente com o aluno por medo dos pais? Bom, essa pergunta vou acrescentar com outras para a professora Paula Caroline, né? Então, ao fazer essa pergunta, o professor Francisco traz vários elementos que nos fazem pensar que educar as novas gerações não é tarefa exclusiva dos professores,
mas deve ser um compromisso de todos, apesar de os professores terem um papel fundamental nesse processo. Ele chama a nossa atenção, por exemplo, para as dificuldades do trabalho coletivo na escola, a necessidade de se estabelecer uma parceria entre família e escola e, finalmente, sobre o seu próprio papel de professor nesse processo. Portanto, considerando o nosso eixo, nesse primeiro bloco eu pergunto, professora, a BNCC pode contribuir com os professores que, assim como o professor Francisco, sentem dificuldades para desenvolver a educação das emoções e a educação para a vida em sociedade? Em outras palavras, qual a importância dessas competências socioemocionais serem contempladas no currículo escolar? Perfeito. São duas perguntas em uma, né? Tentar responder da melhor forma possível. Para a primeira questão do professor, esse medo, eu acredito que para essa criança que está mimada, que está egoísta, trabalhar mais a questão da socialização em sala de aula, ensinar como compartilhar, trabalhar um modo mais coletivo. Né? Não deve-se ter medo dos pais, mas deve haver uma parceria entre a família e a escola. Então, chamar esses pais para conversar, chamar para um diálogo, saber o que está acontecendo, conhecer o contexto que acontece com essa criança ou adolescente. Ele citou criança, no caso. Então, entender um pouco o contexto do que está acontecendo com essa criança, primeiramente. E, na segunda parte, falou como a BNCC contribui. Contribui de várias formas, porque a partir da competência 7 até a 10ª, exatamente trabalhando isso, trabalhando a questão da autogestão, do autoconhecimento, da empatia. O que é empatia? A empatia é muito mais do que eu me colocar no lugar do outro. A gente fala muito de empatia, mas somos poucos empáticos. Empatia é você saber o que o outro precisa, não somente se colocar no lugar do outro, mas ver de que forma eu posso ajudar esse outro, de que forma eu posso colaborar diante de uma solução, diante de uma resolução de um problema. Então, a gente precisa ser mais empático. A BNCC traz a empatia também como forma de estar trabalhando na sala de aula, está envolvendo a questão dos professores e também do estudante. Então, a gente precisa ver práticas pedagógicas que motivem, né, que tragam essa empatia para as crianças e também para os adolescentes. E quais são os benefícios de trabalhar essas competências socioemocionais na escola? É a diminuição do bullying, por exemplo, a prevenção do bullying, né? Porque se eu estou aqui e se eu tenho responsabilidade com o outro, se eu tenho empatia, se eu consigo me colocar no lugar desse outro, eu não vou ferir, eu não vou magoar, eu não vou fazer bullying. Então, tem a questão da prevenção do bullying, tem a questão do autoconhecimento, a questão da autogestão também, né? Partindo do princípio filosófico, conhece a ti mesmo, então, conhecer-se também, para a gente conhecer o outro, para a gente poder ser empático com o outro. Então, a BNCC traz todas essas questões para serem trabalhadas, né, a partir desse eixo, tanto da abertura ao novo, quanto da questão da resiliência também, resiliência frente aos problemas enfrentados, às frustrações que vão encontrar dentro de sala de aula e também para a vida, não só preparar o aluno para a escola, mas preparar para a vida como um todo. Muito obrigada, professora Paula, por nos trazer elementos que nos ajudam a compreender melhor a proposta da BNCC quanto ao desenvolvimento dessas competências socioemocionais. Agora nós temos mais uma pergunta retirada do link. Se a autoestima faz crescer a confiança em si mesmo, tornando as pessoas mais resilientes e preparadas para enfrentar os desafios da vida, além de proporcionar relações mais saudáveis, por que então não desenvolver aspectos emocionais de forma integral e específica, envolvendo alunos, pais, professores, pedagogos, gestores e demais profissionais da educação dentro do contexto das instituições de ensino? Essa é uma pergunta da professora Jânia Kátia. Professor Enio, a pedagoga Jânia traz para o debate a questão específica do desenvolvimento da autoestima. Mas podemos pensar que sua pergunta vale para o desenvolvimento também das outras habilidades e ou competências socioemocionais? E retomando a pergunta da professora, por que então não desenvolver os aspectos emocionais de forma integral nas escolas? Eu acho que tem várias coisas interessantes nessa pergunta. Uma delas é o conceito de resiliência, que nós poderíamos discutir, né? Resiliência é exatamente o quê? Existe alguém que é resiliente, ou a gente é resiliente em alguns aspectos, em outros não, né?
fica, às vezes, uma sensação de que a gente é resiliente, que a gente é forte, né? Que consegue se adaptar a tudo, e acho que vale a pena uma reflexão sobre isso, né? Bom, por que não? Né? Respondendo a questão. É uma pergunta que eu faço também, né? Uma das respostas possíveis é de que seria muito arriscado, né? Produzir um sujeito que é mais integrado e que é capaz de transformar a sociedade, capaz de transformar os espaços por onde atua. Eu não sei se isso é muito interessante do ponto de vista político, tá? E quando eu falo político, eu não falo exatamente desse governo ou daquele outro, né? Eu estou pensando numa política no sentido de forças que nos produzem, tá? Relações de poder, e não necessariamente da política partidária, né? Ou política de governo. Quer dizer, forças que operam sobre a nossa subjetividade. Portanto, há uma política que incide sobre a gente, sobre os nossos corpos, sobre os nossos afetos, sobre a nossa autoestima, né? Existem discursos sobre a gente que nos organizam. Então, existe uma política que fomenta a razão em detrimento dos afetos, né? Inclusive, a BNCC tem dado nisso, né? Assim, o sujeito acaba sendo tomado em pedaços, né? Então, se eu sou sujeito racional ou eu sou sujeito afetivo, e aí a gente tira da nossa subjetividade tudo que é afeto para sermos sujeito da razão, né? E a gente desconsidera, por exemplo, que quando a gente está muito alegre em pertencer a uma determinada escola, os processos educativos são muito melhores. A gente aprende melhor quando a gente é feliz dentro de uma escola, né? Quando a gente encontra bons amigos. O contrário também é válido, né? Assim, a gente fica desvitalizado, por exemplo, quando a gente sofre bullying, né? O rendimento cai, mas a gente encapsula essas coisas, né? A racionalidade de um lado, a afetividade do outro, e elas não dialogam entre si, o sujeito não é integral, né? Então, me parece que esse projeto é um projeto muito interessante, né? De integração dessas várias facetas do sujeito. E eu acho que essa desarticulação ela também acontece no processo intersubjetivo dentro da escola, né? Quer dizer, parece que a gente não tem capacidade de a gente fazer um projeto que é efetivamente coletivo, né? Porque existem muitas tensões e disputas quando a gente faz algo criativo, né? As tensões elas deveriam ou poderiam ser criativas, mas isso não acontece. Quer dizer, geralmente, quando a gente faz um trabalho coletivo, ele é cheio de rixas. Aliás, o nosso sistema cultural ele é um sistema competitivo, né? E isso nos impossibilita de trabalhar, por exemplo, né? Se uma ideia é boa, a gente se sente meio paranoico, perseguido, humilhado, né? Porque a ideia não é minha, a ideia é do outro. Então, eu acho que a gente tem dificuldade de articular também atores diferentes para pensar num projeto que é coletivo. Então, me parece que a desarticulação dos vários setores, digamos, da nossa subjetividade, ela chega no social, porque as nossas escolas também são desarticuladas, a gente não consegue se comunicar, a gente não consegue, né, construir um projeto juntos. Aliás, isso também são competências a serem desenvolvidas segundo a BNCC, né? A possibilidade de a gente se comunicar melhor, a possibilidade de a gente construir projetos, enfim, de a gente gerir tudo isso. Então, me parece que a gente tem essas dificuldades, e por isso a intervenção sobre um sujeito mais integral e completo não acontece. Vamos agora assistir ao vídeo do professor Alisson Carvalho, que é professor de Educação Física na Escola Estadual Teresa de Jesus Azevedo de Vasconcelos, da Secretaria de Educação do Amazonas. Vamos ao vídeo. Olá, tudo bem com você? Aqui é o professor Alisson Carvalho, professor da Secretaria Estadual de Educação, profissional da Educação Física, professor do primeiro ciclo do ensino fundamental. Estou aqui para compartilhar com você um pouco do que tem sido essas práticas pedagógicas, aonde eu tenho me desafiado e desafiado os meus alunos, gerando neles um desejo de estarem se desenvolvendo integralmente. É esse o objetivo. E falando de competências socioemocionais, eu busco, através das minhas práticas pedagógicas, oportunizar espaços de crescimento, de conhecimento e desenvolvimento da liderança dos meus alunos sobre as suas emoções. Sim, isso é muito possível. Então, um espaço onde eu oportunizo aos meus alunos a identificação de algumas emoções, de alguns sentimentos, para que eles possam ter autoconfiança
criança na realização da brincadeira, do jogo, da prática pedagógica em si. Um aluno onde ele tenha mais consciência social, ele possa respeitar o coleguinha, se colocar no lugar do outro, onde ele possa se autogerenciar, ter autonomia, habilidades de relacionamento, de respeito, de boa convivência, de comportamento e a tomada de decisão sempre que necessário de uma maneira responsável. Então, os meus alunos, através das práticas, eles são desafiados a todo tempo a estarem construindo essas habilidades emocionais. E essas habilidades, elas nos levam a fortalecer, a alcançar um objetivo de um aluno, de um cidadão mais crítico, participativo na sociedade, de uma maneira onde o desenvolvimento na educação física ele não fique focado somente no aspecto motor, mas no aspecto cognitivo, afetivo e motor também. Obrigado pela sua atenção, foi um prazer compartilhar um pouco dessa vivência com você. Um abraço. Foi um prazer ver o vídeo também, professor. O vídeo de experiência do professor Alisson nos traz a preocupação de ir além do que se pensa de um professor de educação física, como trabalhar apenas os aspectos motores da criança. O que podemos aprender com a experiência do professor Alisson nesse aspecto do desenvolvimento das competências socioemocionais? Podemos começar com a professora Paula Caroline e em seguida vamos passar as considerações do professor Enio. Parabéns, professor Alisson, pela sua experiência. Fiquei feliz em ouvir seu relato e eu acredito que o senhor está no caminho certo. Por quê? Porque as competências socioemocionais elas devem ser intencionais dentro da sua prática pedagógica, né? Então, o professor, dentro da sua área de conhecimento, ele vai trabalhar essa competência socioemocional. E ele trabalha, sim, com macrocompetências, como a gente viu. Ele trabalha a questão da autogestão, ele trabalha a questão da empatia, da resiliência, como ele citou. Ele trabalha o engajamento com o outro, quando ele fala da responsabilidade com o coleguinha. Ele fala, em vários aspectos, ele fala das 5 macrocompetências, das competências socioemocionais. E eu acredito que ele está no caminho certo. A partir dessa prática pedagógica, o professor pode estar desenvolvendo a partir de jogos, né, jogos na sala de aula, a partir de teatro, a partir dessa interação, através da poesia, através, assim, então existe uma infinidade de possibilidades e até mesmo puxando um gancho para as metodologias ativas novamente. Então, o professor ele vai, a partir da sua realidade, a partir do que ele tem para ensinar, ele vai associar essas competências. Ele vai trabalhar de uma forma intencional. Obrigada, professora. Professor Enio, pode tecer mais alguns comentários em relação ao vídeo tão espontâneo e tão divertido do professor Alisson? Também achei assim, super interessante o vídeo, né? A fala do professor Alisson. Eu acho que ele nos deu uma aula das competências socioemocionais, né? Que estão ali presentes na BNCC. Eu queria acrescentar que temos uma relação assim muito difícil com o nosso corpo e acho que ele dá assim uma dica de como é que a gente pode trazer a novidade mesmo para o ensino, né? Essa relação que a gente tem com o corpo que passa muito pelo cognitivo, né? E o corpo fica um pouco mais assim distante dos nossos projetos de intervenção. Eu acho que uma educação integral ela precisa valorizar mais os sentidos que o corpo, né, pode produzir. Às vezes a gente diz que o sentido vem daqui, né? Isso não tem sentido, né? Sentido numa perspectiva de explicação cognitiva e consciente, né? Mas o corpo, o gesto, pode trazer vários sentidos também, que não passam pela cognição necessariamente. Estão articuladas com elas, mas não está só ali, né? Ela é uma das suas bases. O corpo pode produzir, mas que não necessariamente está correspondente a algo do intelecto, né? O afeto que podemos vivenciar é também corporal. Quer dizer, o corpo vibra de diversas maneiras nos nossos encontros, né? Nas coisas que a gente lê, nos insucessos que a gente tem, nas dores também que a gente tem dentro da sala de aula, porque quando a gente lê e não entende, o corpo também, né? Se organiza nesse sentido. O corpo se fortalece quando ele sente dor, né? Existe uma sabedoria, digamos, corporal que pode ser cada vez mais abordada nas nossas formações e também dentro da sala de aula. Porque o corpo, historicamente,
ele é e normatizado dentro da sala de aula e dentro da escola, né? O corpo não pode se expressar, né? A gente sabe da história disso, né? À medida que o tempo vai passando, a gente vai mudando isso ainda bem, né? O Vallon, por exemplo, né? O Henri Vallon, a ação muitas vezes de uma criança na sala de aula é o corpo tentando dar sentido, né? E algum equilíbrio é um conceito novo que a criança está aprendendo. Quer dizer, esse movimento, então, ele é parte do processo e não seu vilão, né? Parece que o professor Alisson nos faz pensar muito nesse sentido, de como que na prática a gente pode pegar esses pressupostos todos da BNCC, do ponto de vista das competências socioemocionais, e aplicar, né, de maneira muito criativa. Professor Enio, obrigada. Queremos agradecer também aos professores Francisco Reis, Enedina Prestes e Jânia Cátia Silva, que nos ajudaram a organizar este bloco com seus questionamentos, e ao professor Alisson Carvalho por compartilhar o seu relato de experiência. Vamos iniciar agora o nosso segundo bloco. Neste segundo bloco, nós vamos conversar em torno do eixo entre o não saber para o saber ser e o saber fazer. Este eixo, ele traz como elemento significativo a importância do não saber para saber ser e para saber fazer. Professor Enio, essa afirmação não parece um paradoxo? E até que ponto o não saber pode contribuir para que o novo surja no contexto educacional? Bom, é de fato um paradoxo, né? Eu acho que a nossa vida ela é cheia de paradoxos e a gente tem dificuldade de lidar com eles, de enfrentá-los, né? Mas a gente pode ter ganhos quando a gente enfrenta os nossos paradoxos, né? Não necessariamente para resolvê-los, né? Mas para vivenciá-los. Tem um psicanalista chamado Wilfred Bion, e ele comenta algo sobre a arrogância do conhecimento, né? Que quando a gente conhece muito, e a arrogância associada a isso, isso funciona como uma defesa contra o conhecimento genuíno, né? Dizendo de outra maneira, conhecer muito uma determinada realidade, ou achar que conhece, na verdade, né, aquela realidade, pode ser sinônimo de saturação, sabe? Quando o conhecimento não é novo, eu estou saturado de um conhecimento antigo e estou robusto desse conhecimento e não há espaço para nenhum outro, né? Por exemplo, na prática, quando a gente olha um determinado aluno e a gente sabe tudo sobre ele, não há espaço para que a gente saiba algo de novo sobre ele e para que ele se apresente também como novo, né? A sala de aula também é assim, né? Quando uma determinada sala de aula é para nós aquela sala de aula saturada, né, pelas nossas explicações sobre ela, sobre as nossas representações sobre ela, nada de muito novo acontece nesse espaço, né? Quando o futuro é muito certo, né? Quando a gente já sabe tudo que vai acontecer no futuro, a gente, digamos que já perdeu, né, a capacidade de ver o novo, né? Isso porque também a gente perde a capacidade de suportar algo negativo, que é o não saber, né? O não saber nos angustia, nos deixa cheio de medo, né? As incertezas produzem tudo isso dentro da gente, né? Porém, eu acho que isso é um ganho, não é? Talvez até o único caminho para que a gente tenha um conhecimento novo, genuíno e legítimo, né? Porque existe um intervalo entre as coisas antigas e as coisas novas que passam por um determinado caos, né? E o não saber e o não entender é necessário para que esse caos, e a partir desse caos surja uma praxis criadora que esteja adequada a esse novo momento, né? Algo que dê conta do atual, algo que dê conta do novo, né? E não do velho. Quer dizer, as antigas práticas, elas respondem a explicações que são antigas, e as novas práticas e os novos contextos respondem a questões, palavras, ideias e intervenções que também precisam ser diferentes, e isso só acontece quando a gente suporta o não saber, quer dizer, a gente vai ficar eternamente no não saber, né? Mas suportar um pouco não saber é a possibilidade de a gente não olhar o mundo, as pessoas, as práticas, os alunos, enfim, de forma não saturada.
pelas suas considerações. A primeira pergunta deste bloco foi enviada pela professora Daiana Soares da Silva, da Escola Estadual Irmã Gabriele Cogels, da SEDUC de Manaus. Vamos assistir ao vídeo com a pergunta da professora. Bom dia, meu nome é Daiana Soares da Silva, sou professora presencial do ensino mediado por tecnologias da Escola Estadual Irmã Gabriele Cogel e pertenço ao quadro de professores da SEDUC Amazonas. Minha pergunta é: quais as estratégias ou projetos que podem ser desenvolvidos nas escolas que envolvam diretamente os pais, para que eles possam compreender o quão importante é para o futuro dos filhos quando eles se envolvem ativamente na educação deles, ajudando assim os professores no desenvolvimento das habilidades socioemocionais dos seus filhos. Acreditamos que muitos professores também se questionam sobre isso. Professora Paula, como a escola pode contribuir nessa questão? Muito boa a pergunta da professora Daiana. Eu acredito que, primeiramente, a escola precisa chamar essa família para perto, né? Eles precisam estar dentro desse contexto. De que forma? Utilizando recursos como uma roda de conversa, até mesmo uma ação social dentro da escola, um projeto que seja um projeto de escola para pais, por exemplo. Mas é preciso que o gestor ele tenha esse feeling dentro da escola, de que forma ele precisa conhecer essa comunidade e ver uma forma de atrair essa família para dentro. Realmente ela tem toda a razão, é uma queixa que a gente ouve muito frequentemente, né, que a família não está tão presente na educação dos filhos, mas a gente precisa romper, é um desafio, é um grande desafio, mas a gente precisa romper essas barreiras e cada vez mais aproximar a família, ver estratégias, projetos que possam estar contemplando, ou de repente uma socialização, ou um festival de dança, um festival de música, mas que possa estar ali mostrando, de repente, um trabalho das crianças sendo desenvolvido, né? Mas encontrar formas para estar aproximando a família e chamando a família para dentro da escola, porque essa parceria se faz necessária. Família e escola precisam caminhar juntos. A educação socioemocional não é só da escola, nem só da família, mas elas precisam caminhar juntas. E tem que existir uma parceria para que a gente consiga formar estudantes de uma forma integral. Temos agora a pergunta da professora Marcilene Lima, que trabalha na sala de recursos do Centro de Educação Infantil Caio Carlos Frota de Medeiros, da CEMED Manaus. Procuro sempre compreender a parte dos responsáveis quanto à entrega das atividades solicitadas. Chego a reduzir ao máximo e sempre oriento para que não fiquem sobrecarregados, dando tempo suficiente para entregarem. Porém, muitos deles não ajudam as crianças a fazerem. Sempre colocam outras prioridades à frente. Sou cobrada a alimentar o drive, mas nem sempre os pais enviam atividades. Os responsáveis reclamam para ajudar na tarefa e nunca querem preencher o link das frequências. Meu trabalho está sendo implorar atividades das crianças todos os dias. E isso me deixa triste, pois não vejo retorno por parte da família. O que fazer para que eles compreendam que a criança também é prioridade? Professor Enio, aqui temos outra pergunta tratando da participação dos pais no processo de educação escolar. Sabemos que esta é uma fala recorrente dos professores. No entanto, considerando o nosso tema, algo nos chamou a atenção na pergunta da professora. O fato de os pais não cumprirem essas tarefas de acompanhamento, que há pouco tempo eram tarefas da escola, como registro da frequência, como registros fotográficos e outras atividades. Isso pode ser interpretado como um sinal de que as crianças não são prioridade para as famílias? A preocupação é como a situação da pandemia e das demandas das aulas remotas pode impactar a relação família-escola. Quem ajuda a desenvolver competências socioemocionais das pessoas da família e dos profissionais da escola para enfrentarem situações como a que vivemos hoje? Isso pensando no nosso eixo, no saber ser e no saber fazer. Professor Enio. Eu queria, inclusive, enfatizar isso, né? Assim, saber ser e saber fazer, o que a gente pensou logo no início aqui desse eixo, né? A gente discutiu que
tem um pedaço aí que tem que ser do não saber, né? Do não tem resposta pronta, então, né? Pressuponho isso. Coisas que, partindo da ideia de que tem um não saber aí, coisas que a gente pode saber, né? Acho que a gente deve considerar que a criança em si, ela é prioridade e não o ensino, né? Acho que essa coisa que a professora traz, ela é muito importante, né? A priorização da criança, e isso é radical, né? A priorização da criança não significa priorizar o ensino neste momento, né? Neste tempo de pandemia, eu acho que precisa ficar muito claro. Essa é, inclusive, uma determinação do ECA e uma direção do próprio CONANDA, que é o Conselho Nacional do Direito da Criança e do Adolescente. A criança e o adolescente como prioridade absoluta, em detrimento, inclusive, dos processos de ensino-aprendizagem e do preenchimento de relatórios e de drives. Eu acho que é importante isso ficar assim no nosso horizonte, né? Que é uma questão muito delicada, inclusive, né? Porque a professora está dizendo, né, que os professores são cobrados nesse sentido, né, de alimentarem esse drive. E os pais, por outro lado, têm realidades muito diferentes, né? Que eu nem saberia dizer algo muito geral, sem correr o risco de ser negligente nessa avaliação sobre os pais, né? Caberia talvez aqui uma avaliação no caso a caso. Tem um antropólogo chamado James Clifford, e uma frase assim muito curiosa, muito interessante que pode ser aplicada aqui. Ele diz assim: em um mundo estilhaçado, a gente tem que analisar o estilhaço, né? Ele faz uma leitura aí do mundo pós-moderno, globalizado, etc., mas acho que se aplica muito bem, digamos, aos estilhaços que a gente vive por conta da pandemia, né? Ou seja, é importante que a gente avalie cada situação, né? A minha fala, né, nesse sentido, chega a ser risível, dada assim, a quantidade de casos e a quantidade de trabalho que os professores têm, né? Independente desses casos, eles já têm muito trabalho para fazer. Mas eu acho que a resposta que eu consigo dar nesse momento, né, enfatizando mais uma vez, né, a importância da proteção das crianças e de pensá-las como prioridade absoluta. Obrigada, professor Enio. A próxima pergunta ela vem da professora Daniele Cefai Salles, que trabalha com bebês na creche municipal da Lila Bentes. A professora Daniele acredita ser um avanço para a educação o fato de os documentos norteadores reconhecerem a importância dos aspectos socioemocionais da educação escolar. Porém, ela faz o seguinte questionamento: quando vai haver um movimento para uma educação integral que atenda os aspectos socioemocionais na prática da sala de aula, já que os documentos norteadores já trazem esses aspectos? Como aconteceria isso? Então, eu vou passar essa pergunta da professora Daniele para a professora Paula Caroline. E a professora Daniele quer saber ainda se essa efetivação das propostas curriculares passa pelo apoio psicológico e pela formação dos professores, tendo em vista que, para a professora, os profissionais da educação só podem ajudar a desenvolver as competências socioemocionais dos estudantes, caso já tenham eles próprios essa competência. Né? Peço, professora Paula, que teça suas considerações sobre a relação com o currículo oficial e o currículo real, no que diz respeito a essas competências socioemocionais. Muito pertinente a pergunta da professora. Eu acredito que a base ela é o documento norteador, a base não é o currículo, né? Então já parte para aí. Existe muita essa questão, a gente ouve muito falar dessa questão da formação também. O que a gente sabe? É que na prática já existe um movimento, eu acredito que o diálogo já é o start, né? Esse diálogo que está acontecendo aqui já é para tirar dúvida e já é para fazer um trabalho norteador. Acredito que essas formações elas vão ocorrer durante o ano letivo. A partir de 2020, as competências socioemocionais já deveriam estar presentes na sala de aula, mas a gente sabe que veio a pandemia. Então, várias atividades, elas não foram paralisadas, elas foram transformadas. Então, assim, já existiu uma formação, primeiramente, para os professores redatores do RCA, Referencial Curricular Amazonense, foi a primeira formação ainda. A gente sabe que ainda vão ocorrer outras formações, mas a própria pandemia, ela paralisou um pouco esse processo, ela atrasou, pronto, achei a palavra perfeita. Ela atrasou esse processo de implantação e implementação das competências socioemocionais na sala de aula. O que é importante a gente falar também?
ela não perpassa só o apoio psicológico. A competência socioemocional são todos os atores envolvidos na escola. Então, passa pelos professores, passa pelo gestor, passa pelos estudantes, passa pelo profissional da educação, os profissionais como um todo que estão presentes ali na escola. Então, a gente sabe que, se a gente for pegar a questão do currículo, o currículo é muito denso a gente falar de currículo. Aí a gente puxa Sacristã, Arroio, que ele fala da questão da disputa de territorialidade. Então, assim, é complexo a gente falar de um currículo, né? O que a gente pode afirmar nesse momento? É que a BNCC, como documento norteador, preconiza que esteja presente em 2020 as competências socioemocionais na escola. A gente sabe que por conta da pandemia atrasou um pouco esse processo, mas essas formações irão ocorrer durante o ano letivo de 2020 e 2021 também. E que a gente precisa contar com o apoio de todos, não só o apoio dos psicólogos que estão trabalhando, são os psicólogos da Secretaria de Educação, mas com todos os profissionais que estão ali presentes para fazer uma educação de uma forma mais integral. Outro ponto que a gente chama atenção também é que tem um autor, que é o Nova, ele fala da questão da formação dos professores, que não é só a gente receber informação, mas a gente conseguir fazer uma reflexão a partir do que está sendo dito. E é importante também essas trocas de experiência, como a gente pôde ver o professor Alisson compartilhando, trazendo a experiência dele. Então, tudo isso faz parte desse processo de formação. Não só a formação que o professor está ali, que vai acumular conhecimento, mas que ele possa também refletir sobre o que ele está aprendendo e poder colocar em prática na sala de aula. Obrigada, professora. É por isso que o programa Diálogos Formativos existe, levando essa reflexão, né, aos nossos professores. E prosseguindo esse diálogo com os professores da rede estadual e municipal de ensino e os especialistas que aceitaram discutir o tema de hoje, trazemos a última pergunta deste bloco. É outro questionamento da professora Jânia Cátia Bezerra, da Escola Municipal André Vidal de Araújo, da CEMED Manaus. Ela pergunta o seguinte: quais as estratégias para a aplicação do processo ensino-aprendizagem das competências da BNCC via proposta pedagógica e cotidiano escolar? Autoconhecimento, autocontrole, automotivação, empatia e habilidade de relacionamento. A pergunta da professora Jânia se relaciona com a anterior e dá a oportunidade de ouvirmos as considerações do professor Enio sobre como a escola pode contribuir para desenvolver as competências socioemocionais dos estudantes. Professor Enio. Eu concordo que a gente já tem dado vários caminhos aqui para isso, né, no nosso debate até aqui, apresentado opções, na verdade, outras opções em cada contexto isso podem aparecer. Eu acho que, mais uma vez, a experiência do professor Alisson aponta um dos caminhos desse sentido. Eu acredito que, além de espaços criados na escola para atividades em grupo, por exemplo, né, para que a gente fale claramente desses temas, se for o caso, né, se a gente está sentindo nessa escola que a gente precisa falar claramente, debater claramente sobre esse tema específico, desses todos que a professora citou, eu acho que é importante dar ênfase em um e outro, né? Eu também acredito que na sala de aula, sempre que o professor identifica a possibilidade de construir um plano, né, que contemple isso, ele, né, deve o fazer, né? Mas também quando ele identifica uma brecha para trabalhar essas questões que não estão exatamente no plano, isso pode aparecer. Eu acho que um exemplo da empatia seria o professor considerar as respostas de um determinado exercício como erradas, né? Por exemplo, entender, em vez de só entender como errada, né, tentar entender o modo de raciocínio diferente, né, dos demais, né, ou diferente do que se considerou certo, qual foi o caminho diferente para se chegar àquela conclusão. Acho que isso é um jeito de pensar e de discutir essa, por exemplo, né, a capacidade de participação democrática, de comunicação, de expressão e de empatia, por exemplo, né? Aliás, estou lembrando, né, de que esse era um dos grandes interesses do Piaget enquanto teórico, né, que é conhecido de todos nós da educação, que ele dava ênfase lá nos testes do Binet, não nos testes de inteligência, né, não nas crianças que respondiam certo, mas nas crianças que respondiam errado, né, ou considerado errado.
Ele dizia assim, tem alguma coisa aí de uma lógica por trás que fazia com que as crianças chegassem lá, né? Por exemplo, se uma pergunta, a pergunta é qual é a cor da esmeralda, né, da pedra esmeralda, e se aquela criança nunca viu a pedra esmeralda e viu e tem contato com a sua tia esmeralda, que é branca, etc, etc, ele vai dizer que a cor da pedra é branca, né? Então a resposta não está exatamente errada, né? Mas ela é o ponto de vista com que aquela pessoa chegou. Eu acho que interpretação de texto vai muito por aí. Eu, por exemplo, nunca interpretei texto corretamente. Toda a interpretação que eu fazia na sala de aula, na época do ensino fundamental, do ensino médio, geralmente estava errado. E isso é motivador de pensarmos essas habilidades, né? E isso faz com que a gente também produza algumas rachaduras no próprio sistema como ele está, seja nesse currículo pré-estabelecido ou nesse currículo que é mais subjetivo, né, que conta com a subjetividade. Então, o que eu estou tentando pensar é que essa questão da autogestão, da automotivação, embora ela seja auto e se relacione ao sujeito, ela só acontece no contato com outros sujeitos e numa tensão criativa, né, dos bons encontros e mediado aí de maneira interessante, né, pelos professores. E encerramos este segundo bloco de perguntas, agradecendo às professoras Daiane Soares, Marcilene Lima, Daniele Cefaí e Jânia Kátia, que enviaram as suas perguntas ao nosso link e assim nos ajudaram a organizar este bloco. Professor Enio Tavares e professora Paula Caroline, muito obrigada pelo aceite de participar desses 2 momentos falando sobre educação socioemocional. Temos certeza de que suas falas e reflexões nos trouxeram grandes esclarecimentos e promoveram um rico momento formativo. Queremos agora abrir espaço para suas considerações finais, caso queiram destacar aspectos que não vieram nas perguntas, mas que sejam relevantes para a compreensão do tema. Sabemos que esta é uma discussão que não se encerra aqui, e ao contrário, o diálogo está só começando. Professora Paula Caroline, por favor. Eu gostaria de agradecer o convite do CEPAM, agradecer também diretamente a professora Carol Benfica, que é responsável gerente pelo Núcleo de Gestão Curricular. Nós contamos com uma equipe pequena ainda, mas nós temos psicólogo, 2 assistentes sociais, uma pedagoga e os professores especialistas nas áreas de conhecimentos, pensando esse currículo, como ela falou, a professora colocou na questão anterior, pensando o currículo e pensando em fazer essa educação e as competências socioemocionais inseridas também dentro desse currículo. Nós estamos trabalhando, refletindo para que a gente possa efetuar isso na prática. Gostaria de agradecer e, como ela colocou bem, a professora Darly, é um assunto que não se encerra aqui, a gente precisa ainda muito conversar, discutir, refletir sobre as competências socioemocionais, a importância dela na sala de aula e eu termino com uma frase de Paulo Freire também, que ele fala que a educação não muda o mundo. A educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Então, se a gente consegue fazer uma educação socioemocional com essas crianças, a gente consegue avançar nas próximas gerações, ter adultos mais confiantes, mais empáticos, mais responsáveis, mais engajados uns com os outros, mais resilientes. Então, a gente tem esse start agora, tem essa reflexão no diálogo, a gente vai passar por formações, acredito que ainda vai ter, no ano de 2020, 2021, a gente ainda vai ter muita discussão acerca das competências socioemocionais, e eu gostaria realmente de agradecer o convite. Professor Enio, suas considerações finais e agradecimentos. Eu queria agradecer mais uma vez esse espaço de troca, né, com vocês duas, né? Acho que é um encontro interessante, onde dialeticamente a gente vai conversando, negociando sentidos e se formando no processo. Acredito muito nesse processo de formação que se dá no diálogo, na conversa do corredor, né? Isso é formação também, acredito muito nisso. Queria enfatizar a importância de a gente fomentar uma educação para a liberdade, para a potência e para a diferença, né, onde as diferenças de raça, identidade sexual e outras condições de vida possam caber nessa escola, que nós queremos ser uma escola nova. Obrigada, professor Enio. Para finalizar a roda de hoje, agradecemos a participação dos nossos convidados, professores Paula Caroline Sampaio e Enio Tavares,
que conduziram esta conversa com valiosas contribuições para a nossa formação. Quero lembrar que estaremos juntos novamente no próximo programa, dialogando sobre alfabetização, o que a história nos ensina sobre o processo de apropriação da linguagem escrita na escola. Aguardamos vocês. Deixamos aqui também os endereços de contato da SEDUC, da CEMED. Qualquer dúvida ou informação, não hesitem, acessem. E aproveito também para agradecer em nome da SEDUC do Amazonas e da CEMED Manaus, deixando um alô especial às equipes do CEPAM, SEDUC e da DDPM, CEMED, que estão sempre à disposição da comunidade escolar nas ações de formação dos profissionais de educação do Amazonas. O programa de hoje brevemente estará disponível no YouTube, na plataforma Saber Mais e nas redes sociais do projeto Aula em Casa. Sigam também o Instagram, SEDUC, CEPAM SEDUC, e lá vocês terão mais informações sobre o programa e acesso aos links de como assistir e participar das rodas de conversa. E não esqueçam, para o bem de todos, ao sair de casa, usem máscara, um forte abraço e até lá!